Entre as funções dos deputados estaduais está a de criar leis. Mas você sabe qual é o caminho que um projeto de lei percorre até se tornar lei de fato e impactar a vida de milhões de pessoas? É o que você confere agora na segunda reportagem sobre o trabalho desenvolvido pelos parlamentares na Assembleia Legislativa. O que é lei em Minas Gerais passou por esse espaço. É o plenário da Assembleia, o coração do Poder Legislativo Estadual. Mas antes de entrar em votação aqui, o ainda projeto de lei, ou PL, percorre um longo caminho dentro da casa. O passo inicial para uma proposição começar a tramitar na Assembleia é dar entrada nessa sala. Aqui, ela recebe um número e é encaminhada às comissões. Só que primeiro, o projeto passa por avaliação do presidente da casa. Marcelo, o que o presidente deve levar em conta na hora que recebe um projeto de deputado para decidir se vai seguir ou não? Primeiramente, é se o projeto está redigido com clareza e de acordo com a técnica legislativa. Depois, se o projeto não fere a Constituição, né, não vai contrário ao texto da Constituição ou ao texto do regimento interno da Assembleia. Depois, se a matéria já não está em tramitação, uma outra matéria que seja idêntica ou semelhante. E, por fim, se não é considerada matéria prejudicada. Então, como exemplo assim, mais comum de matéria prejudicada, se um projeto naquela sessão legislativa ordinária, ou seja, naquele ano ali, aquele projeto já foi aprovado ou rejeitado, então ele constitui uma matéria segundo a qual o parlamento já se pronunciou. A primeira comissão por onde todo projeto precisa passar é a de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, ela vai analisar a constitucionalidade, legalidade e juridicidade de cada projeto. Então isso significa se o projeto está de acordo mesmo com a Constituição e com o ordenamento jurídico, né, do Estado de Minas Gerais. Se o parecer for pela inconstitucionalidade, né, então aí a proposta então é encaminhada ao arquivo. A Assembleia Legislativa de Minas tem 4 tipos de comissões. 3 são criados e extintos de acordo com a necessidade e com as regras do regimento interno. São as comissões especiais, extraordinárias e parlamentares de inquérito, as CPIs. A Assembleia tem ainda as comissões permanentes, que são divididas por temas como segurança pública, saúde, educação. Ao todo, são 23 comissões permanentes. A comissão ela é uma reunião de parlamentares que se reúne para estudar determinada matéria específica, né? Então, quando você tem uma comissão de saúde, normalmente formada por parlamentares médicos, por exemplo, enfermeiros, eles conseguem se aprofundar muito mais naquele tema, entender mais daquele assunto e, portanto, dar uma opinião mais pertinente sobre aquela matéria que está sendo colocada. Os projetos de lei passam por até 4 comissões. Em cada uma delas, um deputado é escolhido para ser o relator. Ele é responsável por estudar a fundo aquele PL e dar um parecer. Um relator ele pode, por exemplo, baixar um projeto em diligência para que ele possa buscar mais informações junto ao executivo, junto a empresas particulares, para que ele possa formar uma opinião mais qualificada sobre aquele projeto. E, portanto, colocar a apreciação dos seus colegas, né, dos seus pares, para que eles possam juntos chegar a uma aprovação ou não daquele parecer do relator. Os parlamentares também contam com o apoio de servidores da Assembleia, que são especializados nos assuntos tratados pelas comissões. Nas reuniões, os deputados analisam as proposições e podem sugerir mudanças no texto por meio de emendas. Os deputados podem apresentar propostas de emenda, né, no âmbito da comissão, e essas propostas, se aprovadas pela comissão, elas se tornam emendas, essas propostas de emenda se tornam emendas depois na hora de votar o projeto em plenário. Cada emenda apresentada, ela tem o objetivo de oferecer um enriquecimento ao texto
para que ao final a gente tenha o melhor projeto possível, né? A melhor lei possível para o estado de Minas Gerais. As comissões também podem receber sugestões de projetos de lei de entidades da sociedade civil. Esse é um caminho diferente do projeto de iniciativa popular que falamos ontem. Qualquer entidade pode propor uma que a gente chama de PLE, Proposta de Ação Legislativa. Então, ela vem aqui e protocola essa proposta. Essa proposta, então, é distribuída à Comissão de Participação Popular, que vai analisar e concluir por sua aprovação ou por sua rejeição. Nesse caso, a autoria do projeto fica como sendo da Comissão de Participação Popular. As comissões realizam ainda debates e audiências públicas, de acordo com o tema de especialização. Elas podem convidar, por exemplo, representantes de segmentos organizados da sociedade civil para dar opinião a respeito de um assunto tratado em um projeto de lei. Durante o período crítico da pandemia, espaços como esse daqui ficaram praticamente vazios. As reuniões eram realizadas em formato híbrido. Alguns deputados e assessores técnicos aqui presencialmente e outros parlamentares e convidados de qualquer lugar conectados pela internet. E a Andressa estava me contando que isso, inclusive, gerou redução de custos para a Assembleia, não é, Andressa? É isso mesmo. Durante as audiências públicas na Assembleia, nós buscamos convidados especialistas em matérias que vão agregar, informação ao processo legislativo. E muitas vezes a Assembleia tinha um custo de trazer com hospedagem, passagem aérea, esses convidados e ainda dependiam da agenda deles. Hoje nós conseguimos essa participação de forma remota de especialistas do mundo inteiro, que trazem informações importantes para o processo legislativo. Esse é um legado da pandemia para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ouvir convidados, a população, servidores da Assembleia, estudar a fundo o projeto de lei e fazer contribuições. Essas são as principais funções de uma comissão. A gente fala que a discussão nas comissões ela é ainda mais importante do que a discussão aqui no plenário, porque é nas comissões que é dado mais oportunidade, vamos dizer assim, de o projeto ser discutido, seja entre os parlamentares, seja também por meio da convocação de uma audiência pública com especialistas ou de um ciclo de debates ou de uma audiência com convidados, por exemplo. Depois de passar pelas comissões, o projeto vem para o plenário. Aqui, os 77 deputados usam esse equipamento para dizer sim ou não às proposições. Para que um projeto de lei ordinária, por exemplo, seja aprovado, é preciso que metade dos parlamentares presentes, mais um, vote favoravelmente. E aqui entra uma outra função muito importante do presidente da Assembleia: decidir qual proposição vai ser votada no plenário. O que o presidente costuma levar em conta isso na prática para definir qual projeto que vai entrar na votação? Olha, são interesses. São interesses para poder individual, são interesses para a própria bancada, para o próprio eleitorado, a própria região, o próprio grupo eleitoral e para os aliados que ajudam o presidente, no caso, a chegar lá, a tomar o poder e a se manter no poder. É por isso, então, por exemplo, que o presidente da Assembleia Estadual, assim como no Congresso Federal, da Câmara do Senado, é um cargo, obviamente, muito cobiçado. Por quê? Porque tem muito poder. Depois de aprovado em 2 turnos no plenário, o projeto de lei é encaminhado ao governador. O chefe do executivo tem 15 dias para fazer a sanção, que significa que ele concorda com a proposição. Se passa o tempo, o prazo constitucional para que o governador sancione uma lei e ele não a sanciona, ele, depois de 15 dias úteis, já não pode mais vetar, porém ele tem 48 horas para promulgar esse projeto e, se não promulga, abrem-se um novo prazo aí, abrem-se novas 48 horas para que o presidente da Assembleia promulgue a matéria. Isso já aconteceu algumas vezes. No mandato passado, o governador Romeu Zema enfrentou dificuldades para passar projetos aqui. Pelo menos 30 foram engavetados. O mais polêmico foi o de adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal da União. Para o mandato atual, a expectativa é de que haja mais harmonia entre os poderes.
É aqui que nós construímos e discutimos as políticas públicas de todo o estado de Minas Gerais, juntamente com todos os nossos colegas parlamentares. Queremos marcar a nossa gestão através do diálogo. É conversando mesmo com o governo do estado, com os poderes, que nós vamos entendendo as demandas do estado e, claro, colocando para que a casa, para que os deputados apreciem. Aqui é onde nós temos que discutir não só o orçamento do estado, mas projetos importantes que afetam a vida das pessoas. Ressalto que, para o governo de Minas, a independência do legislativo sempre foi questão de respeito e de fidelidade ao princípio constitucional e democrático da separação harmônica dos poderes. As leis que mexem com as nossas vidas passam por diferentes mãos e processos. Avaliações técnicas e políticas entram em jogo. Mas em um cenário com diferentes pontos de vista, o diálogo é mesmo o melhor caminho para o bem do povo mineiro. Eu acho que os deputados têm que fazer, tem que estar sempre trabalhando em conjunto, entendeu? Não é pensar só em si próprio, não, entendeu? Pensar na população também. Acho que precisa ser direto, responsável, pensar de uma forma mais ampla, de uma forma mais correta, pensar não só de, pensar no bem de uma pessoa específica, mas pensar no bem de todo mundo. E amanhã, na última reportagem da série, nós vamos falar sobre emendas parlamentares, que viabilizam o envio de recursos financeiros para todas as regiões do estado.